Olá, eu sou Alex Oliveira e você está aqui no meu escritório e hoje eu tenho um convidado ilustre para que a gente possa conversar um pouquinho sobre interpretação da palavra de Deus. Eu tive o privilégio de estudar com ele, mas eu prefiro que ele mesmo se apresente a você. Olá, gente, eu sou o pastor Afrânio, irmão e amigo dessa pessoa tão especial para a minha vida. Vamos lá. Não, o privilégio é todo meu e hoje nós estamos aqui para rapidamente trocar uma ideia com você. Interpretação bíblica, hoje em dia, é aquela coisa de, olha, eu vou ler para Deus me revelar o que Ele quer para a minha vida. Só que isso tem trazido para a igreja muitos problemas. E certamente quem pode falar melhor disso é o próprio pastor Afrânio, porque nós estamos vivendo em situações que são bem complicadas. Não é isso, pastor Afrânio? Sim, é verdade. É porque há um conceito muito comum que você vai na Bíblia para Deus te revelar alguma coisa. Mas na verdade o que você lê já foi revelado e não foi revelado a você. Foi revelado ao autor bíblico. Cabe a você procurar compreender o que Deus revelou a ele e como ele transmitiu isso para você. Aí que está a coisa. Eu lembro uma vez, Alex, que eu acabando de pregar, me indagaram e perguntaram como é que Deus te revela essas coisas? E a minha resposta foi meio decepcionante para quem me perguntou. Eu falei, não, Deus não me revela nada. Eu preguei na carta de Paulo, isso foi revelado a Paulo, não foi revelado a mim. Eu estou transmitindo para vocês aquilo que foi revelado a Paulo. O que o Espírito Santo fez na minha vida foi fazer eu entender que aquilo que eu estou escrevendo aquilo que eu estou lendo, melhor dizendo, é a revelação de Deus, e ele me ilumina para que eu possa compreender o que foi revelado a Paulo e transmitir para a igreja hoje. É assim, não é uma revelação para mim, é uma revelação para o autor bíblico. Caramba, diante disso, para muitos é uma surpresa, porque dentro do imaginário popular, eu tenho que ler. E aquela palavra ali, inclusive tem até um termo que é muito utilizado. Ah, essa é a palavra rema para minha vida. Pastor Frânio, o que o senhor tem para falar sobre essa história de palavra rema? A questão de palavra rema foi um conceito que surgiu, acho que no final da década de 80, início da década de 90, que se fez uma separação entre palavra logos e palavra rema, como se a Bíblia tivesse duas características, né? Que é a palavra escrita e a palavra revelada. Esse é um conceito muito complicado e muito equivocado, porque a palavra escrita é a palavra revelada. Quando você entende que porção dela é revelada porque é rema e o outro é só texto porque é logos, então você vai dizer que parte da escritura é revelada. E o pior, a parte da escritura que você considera revelada é aquilo que foi revelado para você. Aí complicou mais ainda. Toda a escritura é revelação de Deus, porque toda a Bíblia é inspirada, soprada, então foi revelada aos seus autores. Não tem uma revelação especial para mim, não tem um rema para mim. Quando eu leio lá, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, não precisa ser rema para mim, é a palavra revelada e autoritativa para a minha vida. Eu preciso honrar meu pai, eu preciso honrar minha mãe, porque assim a Bíblia ordena. E é assim, não precisa ser revelado especialmente para mim para eu entender o imperativo desse. É assim que funciona. Bom, então temos aí um problema. E como solucionar ou identificar esse problema? O problema é uma interpretação pobre da Bíblia. Eu aprendi com ele e nós temos trabalhado a forma de apresentar a palavra de Deus não do meu ponto de vista, ela precisa ser vista como um todo. E eu queria que, pastor, o senhor explicasse para essa pessoa, por exemplo, que está aqui do outro lado nos ouvindo, versículos que são pegos de modo isolado e que ela faz uma interpretação muito própria. Um exemplo disso é a palavra de Deus
nunca volta vazia. E o sujeito olha para mim e diz, meu irmão, a palavra de Deus não vai voltar vazia na sua vida. Pastor, o que significa efetivamente que a palavra de Deus não volta vazia? Rapaz, esse é um dos exemplos, um deles. Não é o único, mas esse é um dos textos com muitos erros, equívocos de interpretação. E o que leva a interpretar equivocadamente é que o sujeito já vai para o texto com a interpretação na mente. Ele não busca o sentido do texto, ele já tem o sentido do texto na mente. Aquilo já está no universo da mente dele. Mas quando a gente lê Isaías, que a minha palavra não volta vazia, assim como a chuva cai e ela não retorna sem cumprir o propósito, sem permitir que a terra seja semeada, assim a minha palavra que não volta para mim vazia, antes que ela cumpra o seu propósito. A questão aí não é a minha palavra, não é a palavra que eu dou para o Alex, eu dei uma palavra para o Alex, que, entre aspas, é rema, e aí não vai voltar vazio, e você, cuidado com isso. Quando você lê um texto desse, você tem que perguntar qual é a palavra que não volta vazia. É a palavra de Deus. O que Deus está falando é que tudo aquilo que Ele decretou, tudo aquilo que Ele de fato afirma que será, será, não volta vazia. Tudo que Deus estabeleceu na eternidade se cumprirá no tempo. Você lida isso, por exemplo, com Isaías 46, versos 9, 10, se não me engano, que ele diz, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio e digo, o meu conselho permanecerá de pé, porque eu faço toda a minha vontade. Então, a palavra que não volta vazia é a palavra que tem a ver com aquilo que Deus decretou e não com aquilo que eu quero, não com aquilo que eu creio. Não é isso. A palavra de Deus, ela não é dirigida pela minha crença, muito pelo contrário. É ela que produz em mim a fé verdadeira. Esse detalhe é importante demais. Maravilha! Então, olha, você aí que está do outro lado, está tendo hoje um pequeno vislumbre do que nós recebemos nas aulas. Esse homem tem dedicado a sua vida no ensino da palavra. Eu sou testemunha, foi meu professor no seminário e mais ou menos aí uns 2 anos eu venho estudando a palavra. Estudei panorama bíblico, estudei agora, ultimamente, foram 3 aulas, né, pastor? A gente falou sobre a escritura como revelação verbal de Deus registrada, ou seja, Deus falou, isso é a verbalização. E aquilo que Deus falou foi registrado. O que é a escritura? É a revelação verbal de Deus registrada em 66 livros. Tudo o que eu possa saber sobre Deus está ali. Tudo o que eu posso saber sobre Deus é aquilo que Ele permitiu que eu tivesse conhecimento. E esse conhecimento está registrado nesses 66 livros. Significa que qualquer conhecimento que eu diga ter de Deus, que eu afirme ter de Deus, que não venha dessa revelação verbal registrada, é falso. Eu só posso conhecer Deus por aquilo que Ele registrou de si mesmo. Do contrário, eu vou criar uma imagem de Deus. E se a minha relação é com um Deus que eu imagino, então é uma relação idólatra. É uma relação com uma imagem. Bom, você está vendo o perigo que a gente corre por imaginar um Deus diferente da Bíblia? Imagina você, se eu dissesse que te conheço, mas sei lá, seu nome é Pedro, mas na minha cabeça você é alto, tem olhos azuis e você fala francês. E de repente um dia eu sou apresentado a você. Olá, Pedro, como vai? Tudo bem? Você é baixinho, é escuro, seus cabelos são negros. Na verdade, você é calvo. Você viu como eu idealizei um Pedro que não tem nada a ver com um Pedro real? Então, se você está a fim de aprender um pouco mais da palavra de Deus, há um novo curso que é ministrado todo terceiro sábado
E este é o intuito deste pequeno vídeo. É a gente estreitar essa relação e mostrar para você que tem como sair dessa loucura e bizarrices gospel, eu gosto de chamar assim, que é o sujeito que não se debruça sobre a palavra de Deus. E eu quero que o pastor fale um pouco mais sobre esse novo curso. O intuito dele é exatamente isso. A gente lidar com a forma de interpretar a Escritura. A gente sabe que a reforma nos trouxe um legado que é, alguns falam assim, a livre interpretação da Escritura, mas não é. É a livre exame da Escritura. Todo mundo é livre para examinar a Escritura porque ela tem sua clareza, mas interpretá-la requer alguns princípios indispensáveis. O texto tem um sentido? O texto tem mais de um sentido? O sentido do texto é o que eu desejo? Eu posso fazer isso? Aquilo que o autor escreveu, que intenção ele tinha? Eu posso colocar a minha intenção nesse texto? Porque isso, na pós-modernidade, que é o período que a gente vive, cada um tem a sua verdade e você pode pegar um texto e interpretar do jeito que você quer. E trazer, chegar às conclusões que te cai bem. Mas eu pergunto, será que eu posso fazer isso com a Escritura? Será que se eu alterar o sentido do texto, eu não corro o perigo de alterar a minha própria natureza, o meu caráter, a minha maneira de viver? Então, isso são questões. A interpretação da Escritura, ela é tão importante porque a maneira como você interpreta a Escritura vai determinar a maneira que você vive. Então, se você interpretar errado, você pode viver de forma errada. Bom, não é nada fácil esse trabalho de interpretação. Nós sabemos que por trás da Bíblia que chegou à nossa mão, obviamente a gente entende a provisão de Deus. A gente entende o agir de Deus. E Deus levantou pessoas que não estão nos púlpitos, eles estão nos bastidores, com um trabalho muito árduo, que é de fazer com que essa palavra chegue até nós. Um dos precursores, Martinho Lutero, que fez a interpretação da Bíblia para que ela pudesse ser lida por pessoas comuns como eu e você. Só que, de fato, como já foi dito aqui, livre exame, não livre interpretação. Já que temos o livre exame, nós temos que entender que há muitas nuances que nós não sabemos. Contexto histórico, palavras em hebraico, em grego, que a gente não tem sequer entendimento daquilo, e esses homens trabalharam em cima disso. Então, eu agradeço ao pastor Afrânio por estar aqui no escritório, dando essa palhinha para você que está aí do outro lado. Não, nós vamos deixar aqui, na parte de baixo, todas as informações sobre o curso. Então vai ter ali um número de telefone onde você vai poder, de repente, fazer uma aula experimental para que você pegue um gostinho. E também vou deixar num card aqui uma aula que nós já tivemos para que você conheça como é a dinâmica disso tudo. Pastor Frânio, muito obrigado. Volte sempre aqui, a casa é sua. E para mim, o senhor já sabe, né? É um privilégio ouvi-lo e aprender com o senhor. Prazer estar contigo, Alex. E eu vou terminar minha fala deixando uma coisa no ar aqui. Paulo escreve assim, está registrada em 1 Coríntios 15, no verso 58, ele diz: sede firmes e abundantes no Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que ele quis dizer com isso, Alex? O que é não ser vão? Só para você ter uma ideia, Alex, esse homem que diz, no Senhor o nosso trabalho não é vão, ele morreu decapitado. Então, o que seria o nosso trabalho não ser vão? O que esse texto traz para nós? Eu não corro o risco de colocar o que eu acho no texto. Verdade, pastor. Mas eu não vou trazer essa resposta não, porque, como o senhor mesmo disse, essa é para você, é para ficar no ar.